Jesus recebendo o pastor Nivaldo. Oh, aleluia. Boa noite, amados irmãos. Boa noite, meus queridos. Que a paz esteja convosco. Você é um amado do Senhor. Você não entendeu? Você é um amado do Senhor. O Senhor te ama. O Senhor te ama. O Senhor te ama. A ponto de dar a vida dele pela minha vida. Tremendo, hein? Estou feliz por estar aqui nesta noite, amados. Mais uma vez juntos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Porque só Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Que os céus estejam abertos em direção a este lugar. Porque aqui tem filhos e filhas de Deus. E Jesus Cristo, nosso Senhor, falou: onde tivesse duas pessoas reunidas em meu nome, ali Ele se fazia presente. Aqui tem um reunido no nome do Senhor. Onde é que tem outro aí, ó? Onde é que tem outro aí reunido? Então o Senhor está no nosso meio. O Senhor está neste lugar. Amém? Pega a tua Bíblia, por gentileza. Meu Pai, a gente pensa que é uma coisa, e o Senhor vem e trabalha, e começa a falar ao coração: filho, é isso que eu quero para a minha igreja nesta noite. Abra a tua Bíblia em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, e 12, e 13, e 14. Jeremias, livro de Jeremias, mais conhecido como profeta chorão. Porque o homem reclamava de tudo. Meu Deus, o homem tinha 40 anos e se julgava uma criança quando foi chamado pelo ministério. Jeremias capítulo 29, mas eu amo Jeremias. Porque Jeremias foi o último profeta no seu tempo a profetizar para Israel, antes que Israel fosse levado cativo para a Babilônia e passasse 70 anos escravo dos babilônicos. Acharam aí? Jeremias 29, 11. Olha lá o que diz. É tremendo, prepara aí teu coração. Olha o que está escrito. Porque eu bem sei, diz o Senhor. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Oh, glórias! Quem está entendendo? Quem está entendendo esse mover de Deus neste lugar? E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis: o Senhor nos levantou na Babilônia. Porque dizeis: o Senhor nos levantou profeta na Babilônia. Podeis sentar em nome do Senhor. Enquanto tu toma o teu assento, você pode repetir comigo dizendo: fala, Senhor. Só quem quer que Deus fale, diga: fala, Senhor, porque teu servo te ouve. A Bíblia diz a resposta, o que eu acabei de falar: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja nesta noite.
Amado e querido Deus, Pai Santo, eu estou tendo a oportunidade mais uma vez de estar nesse lugar para trazer a Tua palavra nesse púlpito, Senhor, ou nesse altar, e através do púlpito aonde está a palavra, meu Deus, na direção desse homem de Deus que Tu colocou nesse lugar, para conduzir esse povo, meu Deus, que possamos conduzir com amor, com sabedoria, meu Deus, em nome de Jesus, e que esta palavra, como todas as que foram pregadas, não apenas as que eu preguei, que o Senhor nos deu a permissão de pregar, mas que tudo aquilo que tem sido ensinado nesse altar, encontre guarida em nossas vidas, para que possamos falar como o salmista falou: a Tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra Ti. Que a Tua palavra esteja guardada em nosso coração, em nossa mente, para não pecarmos contra o Senhor. Não deixe o inimigo roubar nenhuma palavra lançada nesta noite. Amém? O Salmo 119, versículo 11 diz, né? A Tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra Ti. Quem sabe, depois de ouvirmos a palavra de ontem, você pode ter esquecido muitas daquelas palavras que foi falada, ou adiante de ontem, ou a de outro tempo, que alguém pregou para você, ou até mesmo a de hoje. Mas quando você toma a atenção e recebe a palavra de Deus, na hora certa, na hora oportuna, aquela palavra, diante daquele momento que tu está passando, vem por Deus, pelo Espírito Santo, toda palavra para aquele instante que você aprendeu com alguém, para você tomar decisão. Isso não me serve. Ou eu peco porque eu quero, ou eu obedeço ou não obedeço, porque eu sei e eu ouvi com respeito a isso. Quem está entendendo? Você lembra daquela passagem de Jesus que pregava, eu amo, a parábola do semeador? Eis que o semeador saiu a semear. Até parece assim que eu vejo alguém segurando uma bolsa, e dentro daquela bolsa sementes, e vai jogando na cova, porque a terra já foi preparada, já foi arrancado todo o mato dessa terra, já foi virada essa terra, já foi posto adubo. Agora abre-se, eu estou falando com pessoas que têm experiência nisso, abre-se cova para lançar, porque tem que ter cova para que a semente caia e morra. E uma vez que ela morre, ela começa a reviver. É como se ressuscitasse. Se a semente não morrer na terra, ela não passa a dar o fruto. Qualquer semente é um poder incrível, que às vezes a gente não percebe. Que a semente que cai na terra, ela morre e ela torna a ressuscitar para dar aquele fruto conforme a espécie dela. Mas Jesus fala: eis que o semeador saiu a semear, e boa parte da semente caiu à beira do caminho, e antes que enterrasse, veio as aves dos céus e a comeram. Mas o semeador não para de semear, e diz que outra parte caiu entre pedras, e por não ter terra profunda, veio o sol e as matou. Outra parte caiu entre espinho, e por não limpar e não tirar os espinhos, a semente cresce, mas cresce junto com os espinhos, e os espinhos sufocam a boa semente e matam aquela boa planta.
E quando Jesus fala essa parábola, poucos entendem o significado dela. E Jesus disse aos discípulos: vocês são meus discípulos. Quantos aqui são discípulos do Senhor? Levanta a mão todos. Discípulo é aquele que segue seu mestre. Você está aqui, então você é um discípulo. Você quer seguir, e seguir pela palavra. Então a multidão não entendeu esta parábola. E Jesus explica a eles dizendo: a vocês é dado conhecer o saber. É um mistério. Porque as coisas, diz Deuteronômio 29, 29, as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós. E o Senhor está revelando aí, querido. Assim como também não vai ficar nada encoberto que não seja revelado. Aonde estamos entrando, pastor? Estamos indo para um lado de obediência. Porque a obediência, ela gera bênção. A desobediência, ela traz maldição. A obediência, e tudo que venhamos aprender ou viemos aprender, querido, nós temos sendo edificados. Então Jesus passa a explicar, dizendo a eles: a vocês é dado o conhecer desta parábola. A semente que caiu à beira do caminho é a palavra que foi pregada, e as pessoas de bom agrado recebem e diz. Eu conheci uma jovem que ela vinha ao culto, demorava para vir, cada vez que vinha ao culto: pastor, esse culto foi tremendo, esse culto foi para mim, agora eu vou me afirmar, agora isso. E passava um pouquinho. Jesus está dizendo: a semente que foi caída à beira do caminho foi a palavra que foi lançada, e as pessoas recebem de bom agrado. Mas vem qualquer luta, qualquer desafio, o diabo vai lá e rouba a palavra que te foi pregada. Arranca aquela palavra que foi anunciada. Não sei porquê, mas eu já contei essa história aqui. Penso eu que já, porque há tanta coisa que a gente prega que nem lembra em que tempo se contou. Mas é a história do menino que foi participar do seminário com a vozinha dele. A avó criava aquele neto. E a avó ensinava aquela criança, como diz a Bíblia, ensina a criança no caminho em que deve andar. Está lá em Provérbios 6, 22. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando crescer não vai se desviar. Mateus 19, 13, disse Jesus: deixai vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, e não os impeçais. Não impeça de vir a mim. Eu não vou, pastor. Quantos já me disseram? A criança incomoda. Eu digo: não incomoda. Não deixa eu prestar atenção. É o que o inimigo quer, que a senhora não traga, que o senhor não traga os seus filhos. Por que, pastor, que o inimigo não quer? Se a criança vai lá para me incomodar, não, a criança não está, é só um tempo. O inimigo quer fazer isso para a senhora não criar essa criança no caminho de Deus e também deixar de servir a Deus. A senhora está deixando de aprender e também está deixando de ensinar essa criança. Porque toda criança que nasce no caminho do Senhor não se desvia. Ele pode até dar uma escorregada, mas pode notar, prepara aí, levanta a tua mão. Ele pode estar onde estiver, ele é conhecedor e tem a marca da promessa. Oh, glórias! Então ele vai voltar, te prepara aí. Meu Deus, a promessa. Lá no Isaías 40, os de longe virão, 41 também diz: tudo aquilo que está longe virá. Ah, meu Deus! Eu amo a palavra. Aleluia! Aí, queridos, Jesus começa a explicar dizendo:
Jesus começa a explicar dizendo, são aquelas, a palavra que cai à beira do caminho, são as pessoas que ouvem. Mas logo vem o primeiro desafio, o inimigo vai e rouba tudo o que elas ouviram. A segunda é aquela que caiu, Jesus disse, entre pedras, sabe o que é? São aquelas pessoas que recebem de bom agrado, que nem fogo de palha, que acende num instante. Antigamente não tinha papel, era palha. Ou nós podemos dizer fogo de papel, que acende num instante. Dá uma chama, conforme o número de papel, uma chama alta. Mas não tem durabilidade, porque o material é sensível, é fraco, qualquer coisa vai apagar. E Jesus está dizendo, esses são aqueles que recebem, guardam, mas a primeira luta que vinha, o primeiro desafio, corre e abandonam. Eu estou chamando discípulo, eu estou chamando gente de garra, eu estou chamando gente de prova. Pastor Tadeu falava do mano ontem, né? Ah, meu Deus. Uns serviam a Deus, outros serviam o coisa ruim, querido. E pegava, espancava, e surrava. Mas não desistiu. E por ele persistir, todos nós viemos para a presença do Senhor. Você está entendendo? É a palavra de Deus, querido. Então, é a semente que cai. Olha aqui. Mas qualquer coisinha eu já vou desistir. Entrei na igreja, não olharam para mim. Você não está aqui para que os outros olhem para você. Você está aqui para chamar a atenção de Deus para a tua vida. Você está aqui para servir a Deus e dizer, eis-me aqui, Senhor. O que quer de mim? O que quer que eu faça? Olhe para os discípulos, querido. Nós vivemos a igreja chorona, que qualquer coisinha, o Felipe falou, quem é que tem maior prova, maior sacrifício do que Jesus? Ninguém. E nós qualquer coisinha, nós sofremos mais do que ele. Misericórdia, Deus o livre. Você morreu numa cruz e ressuscitou? Você foi chicoteado 39 vezes? O teu corpo foi dilacerado de cima embaixo? Te foi posto uma lança? Foi furado os teus pés e as tuas mãos? Te mataram e você ressuscitou? Então paremos, querido. E a igrejinha, não é só aqui que eu quero pregar, querido. Não é só para vocês, isso aqui é em todo mundo. A igreja do oba-oba, do mudismo. A igreja da rebeldia, da desobediência. Qualquer coisa, aquela boa palavra que foi ouvida ontem, já não vale mais nada. A de antes de ontem, a de domingo passado, a da semana passada, a do mês passado. Jesus quer levantar uma igreja, querido, que não é aquela igreja que só quer. Eu tenho ensinado aonde sou pastor. Jesus é o maior interessado em nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Eu digo para a igreja, desculpa a expressão de eu dizer minha igreja, minha porque eu faço parte, mas na verdade não temos uma igreja. Nós não temos uma igreja, nós fizemos parte de uma igreja, a igreja do Senhor. E eu tenho que cuidar muito bem daquilo que não é meu. Porque o que é meu eu cuido. Agora como que eu não vou cuidar do carro que o irmão me emprestou? Vamos supor, daquilo que foi entregado na minha vida, do trabalho que ele me deu como diácono, do trabalho que ele me concedeu como pastor, como obreiro, ou como membro, ou como que eu não vou cuidar das coisas do Senhor? Quem está entendendo? Mas é a igreja que qualquer coisinha eu digo para ela, eu digo lá para os meus, quem sabe aqui não acontece, é diferente. Eu digo lá para os meus, amado, queremos aprender a ser abençoado. Agora nós queremos ensinar mais ainda, porque cada dia estamos nos aperfeiçoando. Quanto mais você corre atrás de bênção, mais as bênçãos correm de você.
Tem alguma coisa errada, preste atenção. Quanto mais você corre atrás das bênçãos, mais as bênçãos correm de você. E você fica daquele jeito, exausto, cansado, fadigado. E você diz, eu não estou recebendo. Eu busco e não alcanço, porque você só está colocando a tua visão naquilo que tu está precisando. É só atrás de bênção. E Jesus não está te chamando, o Senhor não te chamou para você correr atrás de bênção. Ele está te chamando para você correr atrás dele. Aí as bênçãos, eu sei que você é novo, eu sei que você é um menino. Olha aqui, ó, esse está correndo, Vem aqui, varão, vem aqui, faz favor. Aqui, ó, fica aqui, ó, olha lá, ó. Olha aqui, ó, esse ali, ó, esse aqui está fazendo o papel de Deus. Esse é servo de Deus, corra Deus, corra para lá, sobe no altar. Olha, esse está correndo atrás de Deus. E eu sou a bênção que estou correndo atrás dele. Corre, bênção, corre. Ele está buscando em Deus e a bênção está correndo atrás dele. Mas sabe o que nós estamos invertendo? Sabe o que nós estamos fazendo? Pode descer lá, pode descer. Nós invertemos tudo. Pastor, eu não sabia que era assim. Agora sabe como que nós estamos fazendo? Nós queremos a bênção, nós corremos atrás da bênção. E a bênção corre de nós. Quando você busca em Deus, eu acho que está na tua Bíblia. Eu acho que está aí. Quer ver como está? Abra a tua Bíblia aí, Mateus 6,33. Abra aí, quem é bom de leitura. Todo mundo aqui é bom de leitura. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Então, pastor, eu não preciso correr atrás das bênçãos. Quem é que disse que Deus não quer te abençoar? O que Deus está te chamando é para você ter um compromisso com Ele. Comprometimento. Você está entendendo? Abra aí Mateus, abre Mateus. Quem é que tem uma voz aguda, seja homem ou mulher? Quem é que... então leia. Alguém desse lado leia aqui para mim, o mesmo. Ela leu bem certinho. Alguém pode ler desse lado Mateus 6,33? Pode? Alguém achou aqui? Ou se alguém achou aqui no altar, achou, pode ler aqui. Então, aqui, ó. Leia, irmão linda, leia aqui. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu posso ouvir um amém? Eu estou ensinando você a ser abençoado em todas as áreas. Você corre atrás de uma coisa e Deus quer te abençoar em todas as áreas da tua vida. Todas, na área espiritual, na área sentimental, na área conjugal, na área familiar, na área espiritual, na área financeira, na área empresarial, em todas as áreas, em todos os lugares, Deus quer ver nós abençoados. Agora não podemos colocar os nossos olhos, preste atenção, amados, naquela situação, daquele problema que está em tal área. Entrega para Deus aquilo e começa a orar e buscar, adorar e dizer: Senhor, eu te busco, porque maior do que isso que eu estou passando, maior do que isso que eu estou passando é o meu Deus, e para Deus isso não é nada. Eu posso ouvir um amém? Vocês estão entendendo mesmo aqui? Estão entendendo mesmo, querido? Estão entendendo mesmo? Aí o que eu passo a viver? Eu quero ser o quê? Obediente. Preste atenção, eu já vou pregar lá sobre Jeremias 29:11. E vou contar o porquê escrito esse texto aqui. Que todo mundo lê, coloco nas músicas, coloco em tudo. Mas quem sabe você nunca ouviu na íntegra o que realmente está dizendo. E por que está dizendo? Esse texto aqui
O Senhor mandou Jeremias escrever e falar, e mandou que enviasse para o povo em Babilônia, por causa da rebeldia deles. Mas se eles lá na Babilônia se arrependessem, quando chegar em casa você lê esse capítulo todo, você vê que história mais linda é essa. É aquilo que nós falamos. Até alguém falava para mim, dizendo: pastor, não sei se era a nossa conversa ou não, até diante da dificuldade, Deus muda tudo. E Deus, eu acho que era. Deus faz daquela nossa dificuldade, Deus é tão maravilhoso que faz daquele problema nosso uma solução. E eu disse assim: é para nós testemunhar e testificar o nome do Senhor. Vocês estão entendendo mesmo, querido? Sabe por quê, querido? Não é só com vocês. Eu não vim dar de dedo em ninguém. Você não veio aqui. Nós viemos para tratar de você, restaurando vidas. Não é destruindo vida. Destruindo já destrói lá fora. O inimigo não quer saber que idade tem a pessoa. Ele quer destruir. Os velhos lá fora, com toda a experiência e sabedoria, não tem mais valor. Para Deus aqui dentro tem, porque você tem muita experiência para ensinar os mais novos o que você já passou, para que eles não errem. Mas está tão desacreditado que parece hoje ficar velho é um atrapalho para tudo. É mentira, porque a Bíblia diz que até nas cãs, até na velhice, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda e nos protege, e o Senhor nos usa. Só o que é só na igreja que a gente aprende o verdadeiro valor. Mas nós estamos ficando a igreja do ai-ai. Se Deus não olha para mim, eu saio, porque ali tem outro fazendo piroleta. Ali tem um que prega com as pernas para cima. O outro prega que tudo é escuro, o outro prega que tudo é claro. O outro diz isso e você não sabe aonde correr. Sabe por que você não sabe? Porque você não aprendeu. Se você continuar olhando para Deus, foi aqui que Deus me colocou. É aqui que Deus tem me sustentado. É aqui que Deus vai mudar a minha história. Eu vou buscar nele. Eu tenho tudo isso aqui, mas a Bíblia está dizendo, olha lá o que é que a Bíblia está dizendo. Não é só na minha, na tua também. Salmos 37:5. Entrega teu caminho ao... Entrega teu caminho ao... Preste bem atenção, o teu caminho. O teu caminho entregue ao Senhor, e tudo mais Ele fará. O 6 diz: Ele fará sobressair a tua justiça como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Agora, para nós entregar o nosso caminho a Ele, nós não temos que ter entrado no caminho dEle? João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a... Para o nosso caminho for entregue a Ele, nós temos que entrar no caminho dEle. Aí podemos entregar todos os nossos caminhos. Oh, Pedro, eu quero edificar a minha igreja, Pedro. E se eu edificar a minha igreja, Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer. E o Senhor está edificando, porque o inferno está prevalecendo, os demônios estão agindo, tudo que é contrário à verdade, à palavra, querido, está saindo. É só o que não presta que quer entrar. A igreja não está mais entrando no mundo, o mundo está entrando dentro da igreja. Mas aqui tem um povo seleto, levanta a mão. Aqui tem um povo escolhido. Você é a luz, querido. Luz na tua casa, luz na tua rua, luz no teu trabalho, luz no teu quarto, luz em qualquer lugar, porque você está vivendo esta obediência. E a obediência, ela quebra não, ela arranca. Por que quebrar, querido?
Conforme a árvore que é quebrada, se ela tiver com a raiz, ela volta a brotar. Então a obediência, ela não quebra a maldição. A obediência, ela arranca a maldição, para que não volte. Estão entendendo? Estão entendendo, querido? Eu estou tentando ser simples, para que a palavra chegue até você. Jesus torna a falar, querido. A semente que caiu entre as pedras, meus discípulos, são aquela palavra que eu lanço através dos meus servos, os pregadores, os pastores, os evangelistas, missionárias. Através das crianças, de jovem e adulto, e as pessoas na oram, recebem. Mas a primeira luta que vem, elas desistem. Qualquer coisinha. Não me agradei da roupa que o pregador estava. Você não está aqui para se agradar da roupa de ninguém. Você está aqui para limpar tuas vestes, purificar. E veste não é essa que tu está vestida. Você pode vestir sendo decente o que você quiser. Mas é uma veste espiritual, querido. Não é aquela roupinha fina que os mormons colocam por dentro do corpo, o que o povo judeu coloca antes de vestir qualquer outro. Lembra que antigamente, até tem homens que hoje colocam a camiseta? Colocam a camiseta. Você pode, não é essa, querido. São as vestes espirituais. Tem que estar branco. Está lá em Eclesiastes 9:8. Em todo o tempo esteja branca as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Oh, glória! Você pode dar glória a Deus? E aí, pastor, Jesus fala: o primeiro são aqueles que ouvem, mas mal receber a palavra no caminho, vem o inimigo e rouba. O segundo são aqueles cuja palavra foi lançada sobre pedra. A semente caiu sobre as pedras. E em cima de pedra há pouca raiz. Há pouquíssima raiz. Há pouquíssima terra para que dê raiz. E vem o sol, querido, e mata. E Jesus está dizendo, são aquelas pessoas que recebem a primeira luta, a prova. Elas largam mão, elas desistem, elas abandonam tudo e todos. Quantos têm abandonado qualquer lutinha dentro de casa? Eu já vou me divorciar, já vou me separar, já vou me desquitar, eu vou abandonar. Outros são sanguíneos, querido. Deus quer tratar teu temperamento. É muito precipitado, e pessoa precipitada só se ferra. Está ouvindo, cara? Se dá mal. Mas a linguagem que é falada aí fora, em prol da colocação aqui, o que é falado lá fora é sério. Diante de uma palavra tal como eu coloquei, que parece que tem palavra que tem que ser só desse jeito, para que possamos entender. Mas se dá mal. Só é prejudicado. Perde emprego, perde tudo, porque tudo se precipita. E daí? Aí culpado é Deus, daí vem para Deus. Deus, eu perdi o serviço, mas foi Deus que fez você perder? Ou as nossas atitudes que está fazendo perder tudo? A terceira é a palavra que caiu entre os espinhos. E perguntaria essa, Senhor, entre os espinhos. São aquelas pessoas que recebem a palavra, permanecem um bom tempo, mas elas querem agradar as duas coisas. Elas querem me servir e servir o mundo. Os espinhos são o significado da prova do mundo. Elas querem, um pouco está aqui, um pouco está lá fora, vão em qualquer outro lugar, tudo que convida está indo. Não, você é sábio, querido. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o final são caminhos da morte. E a morte é espiritual. Então Jesus está explicando, dizendo,
Jesus está explicando, dizendo. Que começa a sufocar, não toma uma decisão, querido. Uma decisão realmente de se afirmar. Você acha que alguém de nós, eu vou perder tempo para saber quem está indo em tal lugar, o meu dever é continuar pregando e orando. Você é grandinho para saber o que quer, porque a decisão de aceitar Jesus é tua. Mas naquele dia, querido, você teve toda a chance, porque é você que se decide ou não pelo Senhor. E os espinhos sufocam, cresce igual a semente, chega numa altura, não consegue mais crescer, se desenvolver espiritualmente, tem um alinhamento com o Senhor, e é sufocado e acaba morrendo. Mata a própria palavra que recebeu. Pessoas com dons, pessoas com talento, pessoas que sabem tocar, sabem cantar. Chegou um abençoado, infeliz, e chegou eu fechando a igreja em uma delas, e aquele abençoado, vamos abençoar ele. Eu sou da igreja, que da igreja nada, desviado de tudo e de todos. O homem citava a Bíblia, que eu fiquei de boca aberta da citação daquele homem. E eu estava desprovido, e tudo que eu tinha era um pouquinho. Eu digo, então está aqui. Fiquei sem aquele, porque naquele momento eu não tinha ali. E dei, porque ele disse que ele tinha que ir para um outro lugar, uma outra cidade. Quando eu saio, encontro ele dentro de um bar depois. Lá era outra cidade. As pessoas conhecendo e vivendo, pode citar a palavra, mas não vive a palavra. Está lá em Tiago, querido. Está lá em Tiago, querido. Está lá em Tiago. A minha parte eu fiz para aquele cidadão, querido. Tá? Olha lá, ó. Olha a tua Bíblia em Tiago. Eu posso continuar pregando, queridos? Mesmo? Tá indo. Aleluia. Ó, olha lá. Tiago 1, né? Tiago capítulo 1, que diz assim. Ah, meu Deus. Deixa eu ver. Tem hora que você também não está. Não, 4. Aqui, 1:19, até ia pregar essa palavra. Tiago 1:19 diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma, se quiser. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Fazedor do quê? Deus tem uma obra para você. Não é a igreja da obra, que dão nome aqui, dão lá. Deus tem uma obra nesse lugar. Deus tem uma obra na tua vida, querido. Desde que nós nos tornamos obedientes. A quarta semente, diz que foi aquela que caiu em boa terra. Caiu em boa terra, quer dizer, a pessoa recebe.
E nada faz com que ela se desvie. Sabe o que é o mal que eu tenho pregado para a igreja lá? Que eu tenho falado? Sabe o que é o mal? A pessoa cair com o pecado dos outros. Lá no outro país, lá no outro estado, aconteceu isso com aquela pessoa que a gente nem sabia que era pastor. Agora aconteceu, eu estou me desviando. Aconteceu isso com Beltrano e com fulano, por isso eu larguei mão da obra. Foi você que caiu? Não. E se caiu, Deus está aqui para te levantar. Deus está aqui para te curar. Não caia com o pecado dos outros. Eu saí porque o meu líder chamou a atenção. Mas querido, se é necessário, olha lá em Hebreus: obedecei os vossos pastores, os vossos guias que velam por vós, pregando a verdade. Está lá em Hebreus 13. Às vezes nem tudo a gente se agrada, nem tudo é do gosto. A gente às vezes poderia dizer assim: eu acho que eu colocaria a cortina de tal cor. Mas cada um tem um gosto pela cortina. Por causa da cortina eu vou sair da presença de Deus? Não, amados, eu estou servindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Atrás não volto. Não volto não. Não é isso que diz uma frase? Atrás o mundo, Jesus na frente. Ele é o guia onipotente. E lá, queridos, em Jeremias 29:11, sabe o que o Senhor está falando? O Senhor está falando a Jeremias dizendo: Jeremias, o meu povo está na Babilônia. Você foi o último a anunciar para eles. E eles estão na Babilônia agora. 70 anos Deus determinou que era o tempo que eles iam passar na Babilônia. Por que 70 anos? Porque era o tempo da duração de uma vida. Agora, o viver do homem era de 70, 80, 90, igual agora. O que passa disso, querido? Então era o tempo. Aquela geração teria que se converter. Ia nascer outra geração. Eu quero que tu leia com cuidado em casa. E o Senhor manda Jeremias escrever dizendo: vai e diz aos meus filhos que estão em Babilônia. Eles só estão lá porque foram desobedientes. Eles só estão lá porque quiseram ouvir os falsos profetas, os que eu não enviei. Você quer ver a confirmação? Então eu vou ler com você. Você me permite? Amém ou não amém? Está aqui, a carta de Jeremias, capítulo 29. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. E estas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta. Estas são as cartas que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram, o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elasa, filho de Zafá, e de Gemarias, filho de Euquias, os quais Sedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia. A Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. E agora o Senhor manda dizer: vocês estão em Babilônia, edificai casa, e habitai-as, e plantai jardim, e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerais filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos,
e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar ou lançar, e orai por ela ao Senhor, porque na tua oração pela cidade, orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês serão prósperos. Paz quer dizer prosperidade. Não é simplesmente dinheiro. Tem muitos que têm dinheiro e não têm paz. Agora é bom ter paz. Aí vem dinheiro, vem tudo. É bom ter, querido. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvido aos vossos sonhos que sonham. Há quantas pessoas estão dizendo: lá tem um que revela, lá tem outro. Querido, Deus revela. Está escrito em Mateus 11, 27. Aquele a quem o Filho quiser revelar. Mas tem uns que só buscam pelo homem. Uma vez a pessoa é usada por Deus, e agora é mais usada pela carne, porque deixou-se levar. E fala por ela em nome do Senhor, sendo que o Senhor não está falando absolutamente nada. Porque eles vos profetizam falsamente, mentira em meu nome, e não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passado 70 anos da Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Boa o quê? Boa o quê? Você está ouvindo uma boa palavra nesta noite. Você está sendo edificado. Sabe por quê? Porque aqui tem a resposta. Porque aqui tem a resposta. Porque assim aqui, a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a esse lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você espera algo, e Deus quer te abençoar. Mas para de buscar por aquilo que tu espera, e busca no Senhor, e você vai ver o que tu espera alcançado. Quem está aqui entendendo? Eu fiz muito disso, querido. Eu corri atrás demais da bênção. E quanto mais corria a bênção, mais corria de mim. Comecei a buscar em Deus e correr no Senhor. E as bênçãos começaram a vir. Deus começa a mudar tudo, querido. O comportamento, a maneira, o agir, o pensar, o administrar. Eu tenho que reconhecer. Você está entendendo? Tudo tem um tempo. Quem sabe é o teu tempo. Ou ninguém tinha ensinado, ou não tinha chegado essa palavra desse tipo a você. Agora, querido, para nós vencer, nós não podemos ser rebelde às nossas autoridades. Nós não precisamos concordar com tudo, mas temos que obedecer e acatar, porque querem o melhor para nós. E lá em 1 Samuel 15, 23, olha lá o que diz, querido. Eu fiquei preocupado ao ler esse versículo de 1 Samuel 15, 23. Vou encerrar minha fala orando e buscando, porque há um poder sobrenatural nesse lugar de Deus. Olha lá o que diz 1 Samuel 15, 23. Olha o que está escrito. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o porfir, a contenda, é como a iniquidade de idolatria. As guerras, fofocas, falatório. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, eu também te rejeito a ti, para que não seja rei. Olha, Saul foi ungido rei. E devido à desobediência, atraiu maldição, porque quis se envolver, quis se rebelar. É igual a rebelião é igual o trabalho de feitiçaria.
Você está entendendo? O Senhor está nos chamando aqui à obediência, porque Ele sabe que pensamento Ele tem a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado por vós. Quantos querem orar ao Senhor nessa noite?